Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa 10ª aula do Count da OBMAP 2021 do nível 3. Vamos aqui resolver as questões de número 10 das provas de 2017 a 2019 da OBMAP. Vamos nessa! Começando aqui pela questão então que caiu na OBMAP de 2017, questão nível 3, questão número 10. Então, pausem o vídeo agora, tentem resolver a questão e assistam a resolução logo em seguida. Então, caso você já tenha feito isso, vamos lá. No interior do quadrado ABCD de lado 9 cm, foram traçadas as semicircunferências de centros E, F e G, tangentes como indicado na figura. Qual é a medida de AG? Bom, então, eu ampliei aqui a imagem. Temos então aqui um quadrado ABCD, e dentro dele temos três semicircunferências. A semicircunferência maior, de centro em E, a semicircunferência menorzinha, de centro em F, e a semicircunferência média, de centro em G. E, como diz o enunciado, temos daqui dois pontos de tangência entre estas duas circunferências menores e essa entre a circunferência maior e menor, tudo bem? E este outro ponto aqui de tangência. E o enunciado quer saber qual é o valor desta medida aqui, desse segmento de reta AG, que corresponde ao raio desta semicircunferência de centro em G, que eu chamarei de R maiúsculo, de Rão, tudo bem? Bom, então vamos lá colocar os valores e algumas incógnitas aqui nesta figura, pois é fundamental para resolvermos questões de geometria como essa, tudo bem? Bom, então vamos lá. Nós vamos colocar primeiramente o que sabemos. Nós sabemos que o lado deste quadrado mede 9 centímetros, tudo bem? Mas, mais importante do que isso, é sabermos o raio dessa semicircunferência, que é o lado do quadrado sobre 2. Ou seja, 9 sobre 2, concordam? Pois o ponto E é ponto médio deste lado do quadrado, já que B e C pertencem a essa semicircunferência. Logo, estes dois segmentos são raios de mesmo tamanho. Bom, agora, então, vamos atribuir uma incógnita para o raio dessa semicircunferência menor, já que não sabemos seu valor. E eu vou chamar ele de R. Tudo bem? R é o raio dessa semicircunferência de centro em F. Agora, uma dica aqui que eu dou para vocês bastante importante para resolver questões que envolvam circunferências tangentes entre si como essa, é nós traçarmos segmentos de reta que possuem como extremidades seus centros. Tudo bem? Então vamos fazer aqui, primeiramente com essas duas semicircunferências. Vou traçar aqui uma semi-reta de centro em F, passando pelo ponto de tangência, tudo bem? E tendo como outra extremidade o ponto E, certo? E, fazendo isso, vocês percebem que nós criamos aqui um triângulo retângulo. Percebam. Agora, vamos calcular aqui os lados deste triângulo. Temos que o lado deste outro cateto é o quê? Bom, ele é igual ao lado do quadrado, este segmento CD, menos o lado deste segmento aqui, menos o segmento DF, que é o raio dessa semicircunferência menor. Concordam? Ou seja, 9 menos R. Como uma prova, vocês podem até somar, R mais 9 menos R é igual a 9, o lado do quadrado. Bom, e qual é o valor da hipotenusa? Bom, como traçamos esse segmento de reta que passa pela tangente e une os centros das semicircunferências, temos que é igual à soma dos raios, simplesmente. Ou seja, R mais 9 meios. Certo? Então, como temos aqui um triângulo retângulo, podemos simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras e como temos somente uma incógnita, acharemos facilmente o valor deste raio da semicircunferência menor. Então vamos lá. Fazemos então o quadrado da hipotenusa, ou seja,
R mais 9 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, igual a 9 menos R ao quadrado mais 9 meios, que é o outro cateto, 9 meios ao quadrado. Desenvolvendo este primeiro produto notável, teremos que ele é igual ao quadrado do primeiro, ou seja, R ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes R vezes 9 meios, que resulta em 9R, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 9 meios ao quadrado, que é igual a 9 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, propriedade das potências, tudo bem? Que é igual a 81 quartos. Isto é igual a... Bom, vamos desenvolver aqui este outro produto notável, com uma subtração. Então, temos que é o quadrado do primeiro, ou seja, 9 ao quadrado, que é igual a 81, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 vezes 9 vezes R, menos 18R, e mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais R ao quadrado. E mais ainda, 9 meios ao quadrado, que como calculamos aqui anteriormente, é igual a 81 quartos também. Certo? Então, como temos uma igualdade, temos que, quando temos termos iguais dos lados opostos, simplesmente podemos cortá-los. Então, 81 quartos corta com 81 quartos e o R ao quadrado deste lado corta com o R ao quadrado do outro lado, tudo bem? E cabe frisar aqui que eles devem ter o mesmo sinal, deve ser exatamente o mesmo número, a mesma incógnita, certo? Se fosse, por exemplo, R ao quadrado e menos R ao quadrado, não poderíamos cortar, tudo bem? Só para deixar frisado aqui. Então, vamos passar esse menos 18R para o outro lado, ele passa somando, então vou buscar com 9R mais 18R, que é igual a 27R. Isso é igual ao que sobrou do outro membro da equação, que é 81. Bom, vamos então isolar o R, passar para o outro lado dividindo. Temos que R então é igual a 81 dividido por 27, ou seja, R é igual a 3 centímetros. Tudo bem? Bom, agora, já que temos o valor de R, vamos achar então outro triângulo aqui que contenha R, ou valores conhecidos também, e o raio dessa semicircunferência de centro em G. Tudo bem? Para que possamos achar o valor do R. E podemos obter esse triângulo também traçando aqui esse segmento de reta que une esses dois centros, esses centros das semicircunferências, ou seja, o segmento de reta GF, passando novamente pelo ponto de tangência. Então, temos já aqui um cateto de lado R, o outro cateto mede o lado do quadrado menos o raio da semicircunferência de centro em G, certo? Vocês concordam? E isso é igual, então, a 9 menos R. Ao lado desse segmento de reta DG. A hipotenusa GF é igual à soma dos raios dessas duas semicircunferências. Tudo bem? Pois temos as extremidades nos centros, passando pelo ponto de tangência entre elas. Ou seja, R mais R é o valor da hipotenusa. Este aqui é outro triângulo retângulo. Percebam. Então, podemos novamente aplicar aqui o teorema de Pitágoras para acharmos o valor da incógnita R e resolvermos a questão.
Então vamos lá. Quadrado da hipotenusa é rão mais r ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 9 menos r ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, r ao quadrado. Desenvolvendo este primeiro produto notável, teremos então quadrado do primeiro, r ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2r, r, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, r ao quadrado. E isto é igual ao quadrado do primeiro, 9 ao quadrado é igual a 81, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 9 vezes r, é 18r. 18r. Mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais r ao quadrado. Temos ainda o r ao quadrado que sobrou aqui. Bom, novamente, temos então aqui uma igualdade. Temos termos semelhantes, termos iguais em ambos os lados da igualdade. Então, podemos simplesmente cortá-los. R ao quadrado com R ao quadrado. R ao quadrado deste lado com R ao quadrado deste outro lado. Então, vamos passar esse menos 18r para o outro lado. Ele vai positivo, certo? Então, teremos 2r r mais 18 r. Isso é igual a 81. Tudo bem? Bom, vamos substituir então o valor de r, já que temos ele, vale 3. Então temos que 2 vezes r vezes 3 mais 18 r é igual a 81. Bom, 2 vezes 3 vezes 2 vezes r vezes 3 é igual a 6r. 6r mais 18r é igual a 24r. Certo? E isso é igual a 81. Agora, se isolarmos o r, teremos que ele é igual a 81 dividido por 24. Certo? Podemos então simplificar esta fração dividindo o numerador e o denominador por 3. 81 dividido por 3, temos 27. E 24 dividido por 3, temos que é igual a 8. Então, temos que o raio é igual a 27 oitavos de centímetro, que corresponde à letra I. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a questão de número 10 do OBMAP de 2017. Vamos agora à questão que caiu no OBMAP de 2018, nível 3, questão de número 10. Então, pause o vídeo novamente. Tente resolver e assista a resolução aqui logo em seguida. Tudo bem? Caso você já tenha feito isso, então vamos lá. Ela diz o seguinte: um estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, inicialmente todas livres, certo? Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar 2 vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles? Então, temos que essa aqui é uma questão simples de análise combinatória, certo? Devemos ver aqui todas as possibilidades que os carros estacionem aqui
cumprindo o que ele disse aqui no enunciado, tendo uma vaga, pelo menos, livre entre eles. Tudo bem? Bom, então, eu peguei o estacionamento aqui e coloquei aqui no nosso espaço de resolução para que possamos resolver melhor esta questão. Então, como vamos resolvê-la? Bom, primeiramente, é importante prestarmos atenção aqui no pelo menos uma vaga livre entre eles. Isso quer dizer que, por exemplo, ó, essa situação é válida, pois temos uma vaga separando os carros, certo? Mas outra situação em que, por exemplo, o carro preto continuasse aqui, mas o carro rosa, por exemplo, estivesse aqui, ó, também seria válida, pois teríamos não uma vaga somente, mas 3 vagas separando eles. Por isso, temos pelo menos uma. Com 3 vagas entre os dois carros, ainda temos pelo menos uma vaga livre entre eles, tudo bem? Temos 3 vagas nesse caso. Então, não vale somente esse caso, tá? Muitos estudantes erram isso, mas devemos prestar bastante atenção. Não é somente uma vaga entre eles, mas pelo menos uma. Bom, então, tendo feito esse breve comentário, vamos partir para a resolução. E como faremos isso? Ó, vamos pegar, por exemplo, o carro preto, que eu chamarei de P, tudo bem? Ó, vamos pensarmos neste carro, nesta primeira vaga aqui, ó. Na primeira vaga temos o carro preto. E temos aqui também o carro rosa, que eu chamarei pela letra R. Bom, vamos pensar agora. Com o carro preto aqui, quantas possibilidades eu tenho para o carro rosa ocupar estas vagas? Bom, se temos que ter pelo menos uma vaga livre entre eles, ele não pode vir nesta vaga, certo? Pois está do lado do carro preto. Mas pode vir para essa, pois está pelo menos a uma vaga de distância dele. Então, o carro rosa poderia ocupar esta vaga livremente, tudo bem? Assim como poderia ocupar esta, pois está a mais de uma vaga de distância entre ele. E assim como poderia ocupar todas as outras vagas, tudo bem? Pois, do mesmo modo, ele está a mais de uma vaga de distância do carro, certo? Então, temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades nesse caso, certo? Então, se o carro preto estiver parado nesta posição, teremos 8 possibilidades para o carro rosa ocupar as outras vagas. E essa é a estratégia que vamos adotar aqui para resolver essa questão. Vamos deixar um carro parado e movimentar somente o outro para tirarmos todas as possibilidades possíveis em cada um dos casos em que o carro preto estiver estacionado em cada uma dessas vagas. Certo? Bom, bastante simples. Vocês verão. Então, este foi o nosso primeiro caso. O caso em que o carro preto estacionado na primeira vaga. Temos com isso 8 possibilidades, certo? Bom, vou apagar toda a tinta aqui no slide. E marcar aqui, então, 8 possibilidades com o carro preto estacionado nessa primeira vaga. Mas agora vamos pensar se o carro preto estivesse estacionado na segunda vaga. Então, novamente, quantas possibilidades teríamos para o carro rosa estacionar nestas vagas? Bom, notamos que perdemos uma possibilidade ao fazer isto, pois agora o carro rosa não pode estacionar nem de um lado nem do outro lado do carro preto, certo? Bom, então temos quantas possibilidades? Temos esta, ele pode estacionar nesta outra aqui também, aqui, 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 nesta outra e por fim nesta última vaga. Então o carro rosa pode estacionar em qualquer uma destas vagas aqui. Temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades nesta configuração, tudo bem? Bom, então vamos lá movimentar o nosso carro preto novamente para a terceira vaga. Bom, com o carro preto aqui, ó, podemos colocar o carro rosa nesta primeira vaga agora, já que temos uma vaga de distância entre eles. Podemos também colocar aqui,
tendo novamente uma vaga de distância, mas podemos colocar aqui, ó, tendo 2 vagas de distância, aqui tendo 3, 4, 5 e 6 vagas de distância agora, certo? E temos quantas possibilidades com isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades novamente. Então, o que nós notamos aqui? Vou apagar o slide aqui novamente, né? A tinta. Bom, nós notamos que quando o carro preto está estacionado na primeira vaga, então nós temos 8 possibilidades, como vimos, certo? Mas isso também vale para a última. Quando o carro preto estiver estacionado na última vaga, teremos ainda 8 possibilidades, tudo bem? E quando o carro preto estiver estacionado em qualquer uma dessas 8 vagas aqui do meio, que não estão nas pontas, nós teremos 7 possibilidades para cada uma delas, como vimos agora, certo? Quando o carro preto estava aqui, tínhamos 7. Aqui, tínhamos 7 também, e isso irá se repetir para cada uma dessas posições até esta penúltima aqui. Tudo bem? Bom, então, nós temos quantas possibilidades ao todo? Temos 2 vezes 8, certo? As 8 daqui e as 8 daqui, quando o carro preto está nelas. Então, 2 vezes 8, mais todas as possibilidades quando o carro preto está em cada uma dessas vagas e o rosa em cada uma das outras. Ou seja, são 8. Tudo bem? 8 vezes... Temos, então, 8 vezes 7, certo? Pois temos 8 vagas na qual o carro preto poderia estar e 7 possibilidades em cada uma delas para o carro rosa ocupar as vagas, como vimos agora há pouco, tudo bem? Então, 2 vezes 8 é igual a 16 e 8 vezes 7 é igual a 56. Somando, teremos como resultado 72 possibilidades, que corresponde à nossa letra D de dado. Tudo bem? Então, essa foi uma questão bastante simples, também uma das mais fáceis que caiu nessa prova, na minha opinião. Vamos então à nossa última questão da aula de hoje, que é um pouco mais complicada, tudo bem? Uma questão que caiu no OBMAP de 2019, nível 3, questão de número 10. Então, novamente, pause o vídeo, tente resolver e depois vem aqui para assistir a resolução. Então, vamos lá. Qual é a soma dos algarismos do número raiz de isso tudo aqui? Tudo bem? Bom, à primeira vista, ela parece ser uma questão bastante complicada, um pouco complexa, certo? E de fato não é simples. Nós devemos ter um bom raciocínio aqui sobre ela, percebermos alguns modos de escrever esses dois números, tudo bem? Bom, após um bom tempo pensando, você deveria chegar na seguinte resolução. Vamos lá. Bom, temos que esse número aqui, ó, vamos ver que número é ele, ó. Vamos colocar alguns pontinhos aqui, ó, separando de 3 em 3. Percebemos logo que ele é 1.111.111.111, certo? Só para sabermos que número é. Bom, temos que esse número, só para não ter que repetir ele, vários uns toda hora, eu vou chamar ele de x, tudo bem? E este outro número, que é o 22.222, chamarei de y. Então, vamos para a resolução. Temos que x é igual a quê? Vocês devem perceber que ele pode ser escrito da seguinte forma. 10 elevado a 10, ou seja, 10 bilhões menos 1, ou seja, 9 bilhões 999 milhões 999.999, número bastante grande, dividido por 9. Quando dividimos esse número por 9, nós chegamos então no número aqui, que é o x. Tudo bem?
Bom, este raciocínio é de fato um pouco complicado para você ter ele, principalmente durante a prova, por conta de um possível nervosismo que você possa vir a ter. Mas essa é a resolução aqui possível para este exercício, tudo bem? Bom, então vamos agora ao y. O y, que é o 22.222, um número um pouco mais, bem mais curto, né? Temos que ele pode ser escrito como primeiramente como 2 vezes 11.120, ou 11.111, certo? 2 vezes 11.111 é igual a 22.222. E isso é igual a 2 vezes, e semelhantemente como fizemos com o x, certo? Vamos fazer aqui com 11.111. Ele pode ser escrito como 100.000, ou seja, 10 elevado a 5, 100.000, menos 1, por 100.000 menos 1 é igual a 99.999, e dividido por 9, temos então 11.111. Tudo bem? Bom, então temos aqui uma forma mais reduzida de escrevermos x e y. E com alguns termos semelhantes entre eles, como podemos perceber. E isso será de fundamental importância para desenvolvermos esta raiz. Então vamos lá. Temos que a raiz disso tudo, que eu chamarei de uma raiz R, ela é igual a quê? Vamos escrever aqui embaixo. R é igual a raiz de x, que, substituindo aqui, então, é 10 elevado a 10, menos 1 sobre 9, ainda menos quem? Menos o y, que, como vimos aqui, é igual a 2 vezes 10 elevado à quinta, menos 1 sobre 9, certo? Bom, então, desenvolvendo o que está dentro da raiz, teremos que R é igual a raiz de 9 é o mesmo denominador comum. Colocamos aqui embaixo uma fração maior para os dois. Continuamos aqui, então, com 10 elevado a 10 menos 1. Agora, vamos realizar aqui o produto entre menos 2 e o 10 elevado a quinta e o menos 1. Então, menos 2 vezes 10 a quinta é igual a menos 2 vezes 10 a quinta. E prestem bastante atenção no próximo aqui, porque é menos 2 vezes menos 1, tudo bem? Isso é igual a mais 2. Se vocês estiverem um pouco confusos, podem pensar aqui como um parênteses, tudo bem? É o menos 2 que está multiplicando o que está dentro do parênteses aqui. Desenvolvendo mais ainda o que está dentro da nossa raiz, teremos que R é igual. Então, a raiz de... Temos que 10 elevado a 10 permanece como está. O menos 1 com mais 2 é igual a 1. Vou colocar aqui no final, vocês já verão por quê. E ainda o menos 2 vezes 10 a quinta. E tudo isso ainda dividido por 9. O R é então igual a raiz de... Agora, outro ponto importante que devemos notar aqui é que aqui no numerador
temos um trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Por quê? Pois, ó, 10 elevado a raiz de 10 elevado a 10 é igual a 10 na quinta, certo? Raiz de 1 é igual a 1. Multiplicado por 2, teremos 2 vezes 10 elevado a quinta vezes 1, que resulta no termo do meio aqui, termo central. Tudo bem? Desconsiderando o sinal negativo. Então, podemos escrever este trinômio quadrado perfeito como raiz de 10 elevado a 10, ou seja, 10 na quinta. Como temos o sinal negativo aqui, colocamos o sinal negativo aqui também. Raiz de 1 é igual a 1. E tudo isso está elevado ao quadrado, tudo bem? E temos aqui ainda o 9 embaixo. Bom, o R é igual, então, a... Ó, temos a raiz de uma fração, então podemos usar a raiz, colocar a raiz como raiz do numerador sobre a raiz do denominador, tudo bem? Propriedade dos radicais. Então, raiz de 10 elevado a quinta menos 1 ao quadrado, o 2 corta com 2 a raiz, temos somente, então, 10 elevado a quinta menos 1 sobre raiz de 9, que é 3. Então, este é o nosso R. Agora, o que é isto aqui? Bom, temos que 10 elevado à quinta é igual a 100 mil, certo? 10 à quinta é igual a 100 mil. 100 mil menos 1 é igual a 99.999. E 99.999 dividido por 3, temos que isso é igual a 33.333. Tudo bem? E o enunciado quer saber qual é a soma dos algarismos desse número. Temos, portanto, que a soma dos algarismos do 33.333 é igual a 3 vezes 5, pois são 5 algarismos, que resulta em 15. E essa é a resposta da nossa questão. Ela corresponde à letra B de bola. Certo, pessoal? Bom, essa foi de fato uma questão um pouco mais complicada, acho que uma das mais difíceis dessa prova desse ano do OBMAP. Mas é isso, né? Devemos desenvolver um bom raciocínio para resolver questões desse tipo e outras que venham a vir na prova também. Bom, mas essa foi então a nossa aula de hoje. Espero sinceramente que você tenha gostado, que você tenha entendido. Caso isso tenha acontecido, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos que também gostam de Olimpíadas Científicas e se inscreva no canal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais.